Um dia, não sabemos quando, mas sabemos que será, você estará diante de Jesus. Não como um personagem de história, não como uma imagem na parede, mas cara a cara. E nesse momento haverá perguntas. Perguntas que você não poderá esquivar, que você não poderá responder com o que os outros pensam de você, nem com sua reputação na igreja. Só você e suas respostas reais. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não do seu pastor, não das suas famílias, de você. Hoje vamos ver 5 perguntas que, segundo as Escrituras, Jesus fará a cada pessoa no dia do julgamento. E eu quero que você preste atenção, porque suas respostas hoje, não quando você estiver diante dele, mas agora, enquanto ainda há tempo, vão revelar se você está realmente preparado ou se está vivendo uma fé de aparência. Não vou adoçar isso. Não vou tornar confortável, porque o amor verdadeiro adverte. E se eu me importo com você, preciso que veja isso completo, até o final, porque a última pergunta é a que muitos não esperam. E é a mais devastadora. A primeira pergunta é pessoal, íntima. Jesus vai perguntar: o que você fez com o meu nome? Pense nisso. Êxodo capítulo 20, versículo 7 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11 declaram que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Esse nome não é decoração, não é amuleto, não é algo que você usa quando precisa de um milagre e esquece quando a vida está boa. Quantas vezes você usou o nome de Jesus? Nas músicas, nos posts, nas conversas da célula, nas orações públicas. Mas como você viveu? Porque uma coisa é cantar Jesus, Jesus, precioso Jesus no domingo de manhã. Outra coisa é viver sob esse nome na segunda-feira, quando ninguém está vendo. Pensa na pessoa que posta versículos bíblicos no Instagram, que coloca Deus é fiel na bio, mas explode em ira no trânsito. Xinga o motorista da frente, ofende, destila veneno, e 5 minutos depois está ouvindo um louvor. Ou pensa naquela pessoa que canta com as mãos erguidas no culto, chora na presença de Deus, mas na segunda-feira negocia com mentira, engana o cliente, torce os números, dá um jeitinho. E ainda acha que está tudo bem porque todo mundo faz isso. Usar o nome de Jesus não te salva. Viver sob o nome de Jesus, isso sim importa. Porque no dia em que você estiver diante dele, ele não vai perguntar quantas vezes você o mencionou. Ele vai perguntar: meu nome foi honrado na sua vida? Ou você o usou como muleta, como ferramenta, como escape, mas nunca como Senhor? Mateus capítulo 7, versículo 21. É claro, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque ele conhece a diferença entre quem fala o nome e quem pertence ao nome. Mas essa não é a pergunta mais difícil, porque a segunda te obriga a olhar como você tratou as pessoas que ele mais ama. E é aí que muitos descobrem que falharam sem nem perceber. Jesus vai perguntar: como você tratou os meus irmãos? E essa pergunta não é teórica, é prática, direta. Ele vai mencionar coisas específicas. Mateus capítulo 25, versículo 40, registra as palavras dele. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E logo depois, no versículo 45, quando não o fizestes a um destes pequeninos, não o fizestes a mim. Você entende o peso disso? Jesus está dizendo que a forma como você trata o faminto, o sedento, o estrangeiro, o enfermo, o preso, essa forma é a forma como você trata a ele. Não é simbólico, é literal. Ignorar o necessitado é ignorar a Cristo. Desprezar o marginalizado é desprezar a Cristo. Passar reto pelo irmão em dificuldade é passar reto por ele. Pensa naquela pessoa que ignora o pedido de ajuda de um irmão em dificuldade financeira.
mas dá a oferta na igreja com um sorriso no rosto. Ou naquela que critica o pobre, reclama do mendigo na esquina, torce o nariz para quem está em situação de rua, mas nunca moveu um dedo para ajudar. Nunca doou uma roupa, nunca comprou uma marmita, nunca parou para ouvir uma história. E tem aqueles que são ainda mais seletivos. Ajudam quem é merecedor, quem se veste bem, quem fala bem, quem não incomoda. Mas se a pessoa cheira mal, se a história é confusa, se a necessidade é grande demais, se dá trabalho, aí não. Aí Deus abençoe, irmão, e segue em frente. 1 João capítulo 4, versículo 20. Destrói essa hipocrisia. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Simples assim. Não há meio termo. Sua adoração do domingo não apaga sua indiferença da segunda-feira. Seu louvor na igreja não cobre sua frieza na rua. E quando você acha que já está incômodo, a terceira pergunta vai mais fundo. Porque não se trata só do que você fez por fora. Se trata do que acontecia por dentro. Jesus vai perguntar, onde esteve o seu coração? Essa pergunta você não pode ensaiar, porque Jesus conhece a verdade. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 revela, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você pode enganar as pessoas, pode até enganar a si mesmo, mas Deus vê. Ele vê onde você realmente gasta seu tempo, onde você investe sua energia, o que ocupa seus pensamentos, o que provoca sua ansiedade, o que você busca quando está sozinho. Suas prioridades reais não são o que você diz, são o que você faz quando ninguém está cobrando. Quanto tempo você passa em oração? 5 minutos? E quanto tempo você passa nas redes sociais? 5 horas? Quanto você investe no reino de Deus? 10%? E quanto você gasta em você mesmo, em suas vontades, em seu conforto, em suas ambições, sem nunca pensar em eternidade? Pensa na pessoa que diz Deus em primeiro lugar, mas que nunca tem tempo para ler a Bíblia porque está muito ocupada. Sempre tem tempo para a série nova, para o jogo, para a fofoca no grupo, mas nunca tem 10 minutos para buscar a face de Deus. Ou naquela pessoa que está sempre estressada, sempre ansiosa, sempre preocupada com dinheiro, com aparência, com status, mas que mal pensa em tesouros eternos. Lucas capítulo 16, versículo 15, traz a palavra de Jesus. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Ele sabe onde está seu tesouro. Sabe o que você ama de verdade. Suas palavras dizem Deus primeiro, mas sua agenda diz outra coisa. Sua conta bancária diz outra coisa. Seus pensamentos às 3 da manhã dizem outra coisa. Agora, se essas 3 perguntas já te incomodam, espera. Porque a quarta pergunta fala de responsabilidade. E muitos vão descobrir que desperdiçaram o que Deus lhes confiou. Jesus vai perguntar, o que você fez com o que eu te dei? Deus não te deu dons para que você os escondesse. Ele te deu para que você os multiplicasse. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, conta a parábola dos talentos. E presta atenção no que Jesus diz ao servo que enterrou o talento nos versículos 26 e 27. Servo mau e negligente, devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, receberia o que é meu com juros. O servo não perdeu o talento. Ele não gastou. Ele só não usou. E foi condenado. Por quê? Por desperdício, por covardia, por omissão. Lucas capítulo 12, versículo 48 diz, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Você tem tempo? Vai prestar contas dele? Tem dinheiro? Vai prestar contas dele? Tem dons, talentos, influência, oportunidades? Vai prestar contas de cada um.
Pensa na pessoa que tem o dom de ensinar, que consegue explicar a palavra com clareza, mas nunca se ofereceu para servir. Nunca liderou uma célula, nunca discipulou ninguém, nunca compartilhou conhecimento, porque estava ocupada demais, ou porque não é seu papel. Ou naquela pessoa que tem recursos financeiros, que Deus abençoou materialmente, mas que nunca investiu no reino. Nunca sustentou um missionário, nunca ajudou uma obra, nunca doou com sacrifício, porque precisa garantir o futuro, precisa poupar, precisa cuidar da família primeiro. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz: Ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Deus te deu algo. A pergunta não é o que você recebeu. A pergunta é: você foi fiel com isso? Você desenvolveu seus talentos ou os deixou atrofiar? Você investiu no reino ou guardou tudo para você? Você usou suas oportunidades para glorificar a Deus ou para construir seu próprio nome? Mas nenhuma dessas perguntas se compara com a última. Porque essa é a que separa os que dizem conhecê-lo dos que realmente o conhecem. E a resposta errada aqui não tem retorno. Jesus vai perguntar: você realmente me conheceu? Imagina ouvir Jesus dizer: nunca te conheci, não te esqueci. Não, você falhou muito, mas nunca te conheci. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, registra essas palavras aterrorizantes. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Essas palavras não são para ateus, não são para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. São para pessoas religiosas, pessoas que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram maravilhas, tudo em nome dele. E ainda assim ele diz: nunca vos conheci. Por quê? Porque eles fizeram coisas para Jesus, mas nunca tiveram intimidade com Jesus. Conheciam sobre ele, mas não conheciam a ele. João capítulo 17, versículo 3, define vida eterna assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer, não saber sobre. Conhecer, ter relacionamento, ter intimidade, ter comunhão real. Pensa na pessoa que fez muitas coisas em nome de Jesus, que trabalhou na igreja, que liderou ministérios, que organizou eventos, mas que nunca orou de verdade. Nunca buscou a presença de Deus em secreto. Nunca chorou arrependida. Nunca se quebrantou aos pés da cruz. Tudo era performance, tudo era atividade, mas nunca foi relacionamento. Ou naquela pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa, que sabe citar versículos, que ganha debates teológicos, que corrige a doutrina dos outros, mas que nunca conheceu a voz de Deus, nunca sentiu sua presença, nunca foi transformada por sua palavra. Conhece muito sobre Deus, mas não conhece a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 diz: o Senhor conhece os que são seus. Ele sabe quem é dele de verdade, não por obras, não por religiosidade, mas por relacionamento, por pertencimento, por amor genuíno. Você pode saber muito de Jesus e não conhecê-lo. Pode fazer coisas por Jesus e não ser de Jesus. Então, o que você faz agora? Porque essas perguntas não são só para o dia do julgamento, são para hoje. Hoje você viu 5 perguntas. Não inventei, estão na Escritura, e um dia, não sabemos quando, estarão diante de você. Mas hoje, agora mesmo, você pode responder diferente. O que você fez com o nome dele? Você pode começar a honrá-lo hoje. Como você tratou os irmãos dele? Você pode amar em ação hoje. Onde esteve seu coração? Você pode reordenar suas prioridades hoje. O que você fez com o que ele te deu? Você pode ser fiel com o que tem hoje. Você realmente o conheceu? Você pode buscá-lo de verdade hoje. Não precisa ser perfeito, precisa ser sincero, precisa voltar,
precisa começar. Se hoje o Espírito Santo tocou você, escreve nos comentários só 2 palavras: hoje volto ou estou pronto. Não precisa explicar nada, só deixa sua marca. Deixa o registro de que esse foi o dia em que você decidiu levar a sério. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está brincando com a própria eternidade, compartilha este vídeo. Pode ser o aviso que salva a vida dessa pessoa. Se você quer mais mensagens assim, sem filtro, diretas da palavra, se inscreve no canal. Precisamos de uma geração que não tenha medo da verdade. Que o Senhor te guarde, que Ele te dê convicção e que quando chegar esse dia, suas respostas sejam as corretas. Não pelas suas forças, mas porque você o buscou enquanto havia tempo.